É porque... Pronto, começou a gravar agora. Vou começar, certo? Olá, boa noite a todos. Sou Matheus Silva, sou estudante na Universidade Federal de Campina Grande. A nossa equipe faz parte do curso de Licenciatura em História, a qual é ministrado por professor Iranilson, da disciplina Estudo de Teoria e Metodologia da História. Ou seja, nós trabalhando com perspectiva que a teoria é a forma específica de aprender a realidade, ou seja, de enxergar o mundo. A teoria e a razão são centradas, a razão permite enxergar coisas que a instituição e o senso comum não nos permitem. Ou seja, a metodologia científica caminha pela razão. E, por fim, evidenciar que a teoria é um modo de ver as coisas, enquanto a metodologia é uma maneira de fazer algo. Ou seja, a metodologia é o modo de fazer e trabalha a delimitação temática, né? A constituição de fonte, porque precisa ter fonte para ler e problematizar, ou seja, precisa de um planejamento de pesquisa para não se perder no percurso andado. É importante frisar que faz todas as diferenciações para mostrar os modos de fazer, os modos de enxergar entre a teoria da história e a metodologia da história. Então, a apresentação que vai iniciar, que vai fazer essa pergunta, é a nossa aluna Andriele. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Andriele e eu vou dar início a essa primeira parte das perguntas. Então, com base nas aulas do professor Iranilson e ao texto que nos foi passado do autor José de Assunção, que tem como foco as abordagens de divisão do campo historiográfico, sabemos que, de início, temos uma visão geral sobre os elementos que compõem um processo de um objeto de pesquisa. Dessa parte de desconstrução acerca da verdade absoluta. Por exemplo, fontes orais, diferentes fontes escritas, referências locais do espaço ali vivido e entre outras. Então, diante disso, a minha pergunta é: como você, professora Virna, lidou com tanto de informações acerca do seu desenvolvimento da pesquisa metodológica? Boa noite a todos, né? Para mim é um prazer estar participando, né, do trabalho de vocês. Para mim é um prazer, né? Agradeço o convite para eu dar essa entrevista. Eu sou a professora Virna Lúcia, né? Sou professora do Instituto Federal da Paraíba, do campus Picuí, e a minha vida toda, a minha trajetória toda, né, como eu sempre digo, foi como pesquisadora na área de literatura. Eu sou formada em letras, também sou formada em história, né, sou historiadora, eu sou supervisionada por Iranilson no pós-doutorado, e grande parte da minha experiência enquanto pesquisadora foi na área de letras. Depois, quando eu fiz a graduação de História, eu já tinha até terminado doutorado em letras, fiz, né, a graduação de História, e eu pude perceber que a pesquisa, né, acadêmica, a escrita de um projeto, né, de pesquisa acadêmica, ele tem pontos em comuns, né, comparando as duas áreas, né, os dois campos de saber. Eles têm pontos em comuns, e, claro, como toda ciência, elas têm, né, como toda disciplina, elas têm a sua especificidade. No caso da história, né, eu vim de uma geração que a gente achava que a história tinha uma verdade absoluta para contar. Né? A gente via muito essa perspectiva da história
não víamos que a história tinha viés, tinha ponto de vista, tinha um norte que era dado, né, uma forma de enxergar um determinado fato histórico, um determinado evento histórico. A gente achava que havia uma verdade, e ainda é hoje, né, no senso comum, se você for perguntar a grande parte das pessoas, as pessoas acreditam que a história ela tem uma verdade a contar, né? E quando a gente vai se engajando na pesquisa, né, a gente percebe que a história ela trabalha muito com a ideia de verdades e não com a verdade absoluta, né? Que a gente sabe que tem ponto de vista, a gente sabe que tem visões, a gente sabe que há perspectiva, né? De onde se conta aquela história. Então, assim, isso tudo são pontos relevantes que devem ser levados numa pesquisa. Claro que para você escolher uma perspectiva depende também muito das fontes que você vai utilizar, né? Eu, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, apesar de ser da área de literatura, mas, assim, toda a metodologia, depois que eu comecei a cursar História, foi que eu percebi que as fontes que eu usei eram as fontes que eram comuns, né, no curso de História. Eu estava contando, né, a minha pesquisa na área de historiografia literária, estava contando, né, a história da literatura brasileira a partir dos jornais e periódicos do século XIX. Então, assim, era uma das perspectivas, né, uma das possibilidades, usando essas fontes, né, de se contar a historiografia da literatura brasileira. Então, é interessante isso que a gente vê sempre que, na pesquisa no campo da história, né, há possibilidades, há perspectivas, e o pesquisador, quando ele tem um contato com a fonte, eu acho que as coisas estão muito relacionadas. O seu tema, a teoria que você vai utilizar, e a partir disso aí você escolhe também as fontes, né? As fontes que você vai usar na sua pesquisa. Então, a gente vê que depois do surgimento, né, da escola de análise, essas fontes, elas se diversificaram muito, né? Abriu um leque de fonte para a pesquisa historiográfica muito grande. Como também a forma nós simplesmente surgirem fontes, né? Mas também como você vai utilizar essa fonte, né? Porque a gente sabe que até antes a escola de análise, a gente só via na perspectiva as fontes oficiais, né? E se achava que as fontes por si só se explicavam. Mas a gente sabe que todas as fontes, elas são passíveis de serem interpretadas, né? De serem analisadas. Até mesmo essas fontes oficiais. Então, você pode, por exemplo, em sua pesquisa, até mesmo usando fontes oficiais, dar um olhar totalmente diferente daquele que já foi dado, daquele que já foi afirmado sobre um determinado fato, um determinado evento histórico. Não sei se eu respondi, né, a pergunta de vocês, eu espero que tenha... Respondeu sim, professora. Foi muito esclarecedora e obrigada. Agora eu passo a fala para o próximo colega. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Alene, também sou estudante, né, como os demais da UFCG. Então, assim, de acordo com a obra de José de Assunção Barros, a teoria ela traz novos olhares sobre a história. Quanto mais se lê, mais se compreende o significado das coisas. A teoria pode se desenvolver através de um padrão argumentativo e discursivo, encaixando uma coisa na outra ou interconectando. Diante disso, a minha pergunta é: a teoria pode ser considerada a partida como sendo um fator fundamental para a constituição de qualquer campo de conhecimento, isso incluindo também, claro, a história? Eu acho que a teoria, por exemplo, no processo de escrita, né, de um projeto de pesquisa na área de história, ou em qualquer área, mas trazendo especificamente para a área de história, eu acho que ela é o norte,
E, assim, eu não sei se eu posso... A teoria é importantíssima, claro, né? Você não se afirma nada sem antes você ter a teoria. Mas, às vezes, a teoria ela é escolhida a partir do momento em que você escolhe seu objeto de pesquisa, né? Que teoria vai comportar uma pesquisa em determinada área? Né? Ou você pode, a partir da teoria, escolher o objeto de pesquisa, mas eu acho que quando você tem, né, o seu objeto de pesquisa, torna-se mais fácil para você escolher a teoria. A partir de que ponto de vista, a partir de que olhar, eu vou analisar esse objeto, eu vou analisar essas fontes, esse objeto que eu escolhi. Né? Porque, às vezes, eu acho que o processo pode ser inverso. Agora, independente do que você for pesquisar, é óbvio que se precisa de uma teoria, e escolher bem a teoria, né, já é um passo muito, muito importante para o sucesso da pesquisa. Né? Por isso que é importante se ler muito, é importante se conhecer as muitas teorias historiográficas que existem, porque elas vão fazer com que a gente instaure um olhar sobre o nosso objeto de pesquisa, um olhar bem mais amplo, né? Vai nos dar um viés, vai nos dar um norte. E a principal função da teoria é essa, é nortear, né? É dar o norte numa pesquisa. E é interessante porque, a partir da teoria, também você instala um discurso, porque a escrita da história em si, ele não é desprovida de nenhum discurso, né? Existe um discurso que vai falar mais alto no momento em que você passa a escrever a história sobre a visão de uma teoria. Né? De certa forma, você já escolheu, né, um viés, já escolheu um ponto de vista ao escolher a teoria, né? Tá certo, professora. Sua resposta foi esclarecedora e eu me sinto satisfeita. Muito obrigada. Que bom, né? Se não for, pode pedir que eu repito, né? Alguma coisa que não tenha ficado tão claro, tá? Tá certo, não, foi ótimo. Passa a pergunta para o próximo. Everton? Ok. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, a minha pergunta... Eu não sei se é só para mim, mas eu não estou ouvindo, assim, está cortando Everton, você desligou o microfone. Seu microfone está desligado. Everton, se você não puder responder a pergunta, fazer a pergunta à professora, eu dou uma olhadinha aqui no grupo e faço a pergunta para a professora, já para facilitar, se você quiser. Eu não sei se a internet dele caiu. Eu não estou ouvindo, né? Olha se ele falou alguma coisa no grupo, Matheus. Vou olhar agora. Eu acho que ele voltou, né? Deu uma caidinha aqui. Professora, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Então, professora, a minha pergunta é assim, eu queria saber se a senhora acha que a história enquanto campo de pesquisa, ela Everton,
Eu não Tá sei, cortando a. está cortando demais, eu não estou entendendo. Não sei se é a minha internet ou se é... E a história. Professor, Everton, desculpa, eu não que muitas vezes consegui. história pesquisada, muito mais Everton, só um momento. A professora não compreendeu do início, certo? Então, por gentileza, você repetir a pergunta? Não sei se cortou só para mim, mas ficou muito cortada a coisa, eu não consegui entender bem. Não, para mim não. Tava cortando também aqui para mim. Para mim também. estão me Então, ouvindo. Everton, sim, toma, Agora estamos sim. sim, Alô, estão me ouvindo? agora Sim. sim. Eu queria saber se a história, enquanto um campo de pesquisa, ela acompanha a que é ensinada nas escolas. Eu acho que a internet dele caiu. Eu também acho, eu não consegui ouvir de novo, né, a pergunta. Eu até sei o que é a pergunta, né, porque vocês mandaram para mim, mas seria interessante para filme, para gravação, né, que aparecesse a pergunta, né. Eu vou fazer a pergunta dele, né? Porque a internet tá caindo, né? A internet dele. Então, vou fazer a pergunta de Everton. A pergunta que Everton colocou aqui foi o seguinte: ao ler o livro Teoria da História, de José Assunção Barro, são vários, ou seja, são questionamentos que mesmo causam no público leitor. Dentre eles, ficamos nos perguntando quais foram os principais obstáculos que a história passou para virar uma disciplina. Atrelada a essa pergunta, podemos deduzir que a história, enquanto campo de pesquisa, acompanha a história enquanto a disciplina. Ou seja, a história existe nada. Você compreendeu a pergunta? Compreendi, sim. Eu acho que o grande desafio da história, enquanto campo, né, enquanto campo do saber, para se definir, né, passou por essa ideia que vinha no século XIX. A história queria se mostrar enquanto, sobretudo devido à influência do positivismo, como uma ciência que era detentora de uma verdade, né, que precisava ter, assim, explicar por si só, né, as fontes não eram interpretadas e era como se quisesse ser uma verdade das ciências exatas ou de uma ciência. Primeiro foi o ponto que a história andou, né, até ela se definir como uma das áreas das ciências humanas, isso no século XIX, e que tinha muitas coisas afins, por exemplo, com a antropologia, com a filosofia, com a sociologia e com outras áreas, mas que tinha a sua especificidade, que é o que fazia da história, né, uma ciência específica, né? Enquanto ambas as ciências humanas tinham como ponto de partida o estudo do homem, né? Mas a história ela tinha a sua especificidade, que é a ciência que estuda o homem no tempo.
Então, aí já vai uma especificidade mais para a história como ciência. A história como disciplina, né, ao longo do tempo, eu acho que ela começou a se firmar quando foi se desvencilhando das demais ciências que era confundida, quando a história deixou de se confundir, de se confundir apenas com uma narrativa a mais, né, como contar uma história a mais, e comecei a ter suas bases científicas. Então, ela começa também a se definir como uma disciplina que tem um objeto de estudo, que tem o seu método de pesquisa, né, que tem as suas especificidades. Eu acho que isso foi muito importante para a história, como ciência, e também da história como disciplina, que é importante ver muito essa questão do objeto de estudo da história, para que ela não seja confundida com a sociologia, com a filosofia, nem com a antropologia, apesar dessas ciências fazerem parte daquilo que se constitui o campo da história, né, porque uma disciplina, né, uma ciência, para se constituir, ela precisa ter um campo, precisa ter os ditos, ter os interditos, ter tudo aquilo que compõe uma disciplina, que compõe uma área, um campo do saber, né? Então, esses pontos, né, que foram, essas especificidades que faz com que a história se diferencie das demais áreas, das demais disciplinas das ciências humanas, eu acho que é importante, tanto para a história como campo de pesquisa, como ciência, como também como disciplina, né? Para mim é muito importante, foi muito importante. Não sei se a minha resposta satisfez a Everton e aos demais colegas. Então, professora, eu vou agradecer, né, todos nós agradecemos. Assim, obrigado por participar do assunto abordado e todas as informações já apresentadas durante a entrevista. Agradaram a todos. Foi ótima a experiência de estar presente conosco. E seus ensinamentos foram muito além do conteúdo do currículo. Você soube despertar a nossa admiração de um modo único. Muito obrigado pela sua dedicação, paciência e carinho a lecionar. Nós agradecemos pela sua participação na entrevista. Viu? Muito obrigada a vocês. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com vocês de alguma forma, né? Quero dizer sempre que estou à disposição, tá? Qualquer coisa será um prazer. Me senti, né, feliz em ter sido escolhida para dar entrevista a vocês e que vocês tenham muito sucesso no curso. Vocês estão fazendo um curso lindo, né, que é o curso de História. É um curso que eu sou apaixonada, minha vida inteira foi dedicada às letras, mas eu tinha que fazer História para uma realização pessoal. E hoje em dia, assim, eu leio muito mais, eu leio muito literatura também, mas eu leio muito mais na área de história porque é apaixonante, né? Até porque a história faz parte do campo da literatura, e a literatura, né, é uma das fontes, faz parte também do campo da história. Então, eu gosto demais, e para mim foi um prazer. Obrigada, Adriele, Aline, Matheus e Everton, né? Muito sucesso na vida acadêmica de vocês, tá certo? Nós que agradecemos, professora. Foi ótimo e muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Boa noite a todos, se cuidem, né, para a gente ver se vence esse vírus, né? A gente está diminuindo, mas não acabou a pandemia, né? Infelizmente não acabou ainda, né?